E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael Coelho e você está no Coelho PC Dicas. E hoje a gente vai analisar uma placa-mãe do segmento intermediário e superior, a ASRock B550 PG Velocitar. Ela é intermediária porque ela usa o chipset intermediário mais recente da AMD para processadores socket AM4, o B550. E superior porque ela traz algumas características típicas de placa-mãe topo de linha, como um circuito de áudio topo de linha, um regulador de tensão parrudo e uma porta de rede de 2,5 gigabits por segundo. A propósito, o PG no nome dessa placa-mãe significa Phantom Gaming, que é o nome da linha de placas da ASRock que traz essa interface de rede de 2,5 gigabits por segundo. O B550 é o chipset intermediário mais recente da AMD. Ele é o sucessor do B450, que é um queridinho do pessoal que curte hardware, utilizado em muitas placas-mãe que fazem muito sucesso no mercado. Comparado com o B450, o B550 traz 10 pistas PCI Express 3.0, enquanto o B450 trazia 6 pistas que eram PCI Express 2.0. Ele oferece até 6 portas SATA, 2 portas USB 3.2 geração 1 e 2 USB 3.2 geração 2. Vale lembrar que 2 pistas PCI Express e 2 portas SATA são compartilhadas, ou seja, o fabricante da placa-mãe é que vai optar por usar 10 pistas PCI Express e 4 SATA, ou 8 pistas PCI Express e 6 SATA. Já em relação ao X570, que é o chipset topo de linha da geração mais recente, a desvantagem do B550 é que ele não suporta PCI Express 4.0 nas pistas controladas pelo chipset. Nesse caso, numa placa-mãe baseada no chipset B550, as pistas PCI Express controladas pelo processador, que são 16 que vão para o slot para a placa de vídeo e 4 para um slot M2 vão ser PCI Express 4.0. Porém, aquelas pistas controladas pelo chipset, que em geral são as utilizadas nos demais slots, são PCI Express 3.0. Uma desvantagem do B550 é que ele não suporta processadores Ryzen de primeira nem de segunda geração. Ele também não suporta processadores Ryzen de terceira geração com vídeo integrado. Essa é a caixa da ASRock B550 PG Velocitar. Aqui temos uma visão geral da ASRock B550 PG Velocitar. Ela mede 244 por 305 mm, que é o tamanho padrão para uma placa-mãe ATX. Aqui podemos ver os slots. Ela tem um slot PCI Express 4.0 x16, obviamente só vai funcionar na velocidade 4.0 se o processador suportar essa velocidade. Aqui nós temos um slot PCI Express 3.0 x16, que na verdade trabalha na velocidade x4. E aqui dois slots PCI Express 3.0 x1. Essa placa-mãe suporta Crossfire, mas não suporta SLI. Aqui nós podemos ver ainda um slot M2 para adaptadores de rede sem fio, adaptadores Wi-Fi. Aqui e aqui ficam os slots M2 para SSDs. Vamos dar uma olhadinha neles. Aqui a gente pode ver os dissipadores dos slots M2 removidos. Notem que os dissipadores têm adesivos que vão colar no seu SSD e ajudar na dissipação térmica. Esse primeiro slot M2 suporta SSDs até tamanho 2280 e suporta a conexão PCI Express 4.0 x4. Já o segundo slot M2 ele suporta SSDs de tamanho até 22110, suporta SSDs padrão SATA 600 e conexão PCI Express 3.0 x2. A B550 PG Velocitar tem 4 slots para memória RAM, até 4733 MHz, suportando até 128 GB de memória em 4 módulos de 32 GB cada. A placa-mãe suporta 6 portas SATA 600 controladas pelo chipset. Note que um dos slots M.2 oferece também conexão SATA, que é compartilhada com 2 portas existentes na placa-mãe. Então, se você utilizar um SSD M.2 com conexão SATA, 2 dessas portas vão ficar desabilitadas. As portas SATA são compatíveis com RAID modo 0, modo 1 e modo 10. A placa-mãe traz 3 portas USB 3.2 geração 2, 2 delas aqui no painel traseiro, uma tipo A e uma tipo C, e uma no painel frontal, uma num conector para o painel frontal, que a gente pode ver aqui. Ela também oferece 4 portas USB 3.2 geração 1, 2 aqui no painel traseiro e mais 2 disponíveis no conector para o painel frontal. O circuito de áudio é um dos pontos fortes dessa placa-mãe. Ela utiliza
codec Realtek ALC1220, que é um dos melhores disponíveis do mercado. Ele tem uma relação sinal-ruído de 120 dB para saídas analógicas e de 108 dB para as entradas analógicas. Além disso, ela vem com amplificador operacional para fone de ouvido. As saídas de áudio são banhadas a ouro e nós temos aqui ainda a conexão de áudio digital. Outra característica interessante é a porta Ethernet padrão 2.5 gigabit por segundo, ou seja, 2 vezes e meia mais rápido que a conexão gigabit Ethernet. Infelizmente ainda não existem switches compatíveis com esse padrão no mercado. Aqui a gente confere o painel traseiro da placa-mãe. Ela tem uma saída de vídeo HDMI, desde que você use um processador compatível que tenha vídeo integrado. Um conector compartilhado para mouse e teclado, formato PS2, duas portas USB 3.2 geração 1, duas portas USB 2.0, duas portas USB 3.2 geração 2, uma tipo A e uma tipo C, o conector Ethernet 2.5G, mais duas portas USB 2.0, aqui os locais para você instalar as antenas da rede sem fio e os conectores de áudio analógico, incluindo então a conexão SPDIF. Outros detalhes interessantes são o botão de reset e de power na placa-mãe, o mostrador de 2 dígitos para código de erro, que permite que você saiba qual é o problema que está dando se a placa-mãe não estiver dando boot. Conectores para ventoinhas nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então 7 conectores de ventoinhas. Aqui a gente confere o regulador de tensão da placa-mãe com o dissipador removido. Aqui está o dissipador, dá para ver que ele é bem robusto, com os 2 dissipadores interligados por um heat pipe. Aqui fica o CI, controlador do circuito regulador de tensão, e em cada fase nós temos um circuito integrado Dr. Moss que controla a fase. Aqui a gente confere a iluminação RGB da ASRock B550 PG Velocitar. Temos aqui no dissipador do chipset e aqui nessa região. Esses são os acessórios que acompanham a B550 PG Velocitar. Manuais, uma cartela com adesivos, cabo SATA, 2 cintas de velcro para acomodar os cabos, CD de drivers e os parafusos para os slots M2. Aqui a gente confere o setup da placa-mãe. Aqui a página principal com as informações do sistema, página de opções de overclock, opções avançadas, ferramentas, monitor de temperatura e rotações das ventoinhas e tensões, página de segurança, página de ajuste de boot e de saída. Vamos ver aqui no overclock. Aqui nós podemos botar para manual, temos ajuste do clock base do processador. Aqui, se a gente colocar para manual, a gente tem acesso à frequência do processador e tensão do processador. E aqui 3 outros ajustes de tensão. Não são muitos ajustes, mas o básico está aqui. A ASRock B550 PG Velocitar custa nos Estados Unidos $212, o que coloca ela numa faixa de preço intermediária para alta. A questão é que ela oferece praticamente tudo o que é necessário em uma boa placa-mãe. Ela tem 2 limitações principais. A primeira é não suportar SLI, o que nem faz muita diferença hoje em dia, porque não é mais recomendado se utilizar SLI, que é quando você utiliza 2 placas de vídeo da NVIDIA em conjunto para aumentar o desempenho. A segunda limitação dessa placa-mãe é que ela suporta apenas um SSD PCI Express 4.0 X4. Então, se você faz parte dos 99,9% de usuários que não vai usar mais de uma placa de vídeo, nem vai utilizar mais do que um SSD de alto desempenho, você não vai sentir falta de recurso nenhum nessa placa-mãe. Outra limitação, que na verdade é uma limitação do chipset, é o fato de que ela não suporta processadores Ryzen nem de primeira nem de segunda geração, e também não suporta processadores Ryzen com vídeo integrado de terceira geração, que são o Ryzen 3 3200G e o Ryzen 5 3400G. O lado bom disso é que quando forem lançados os processadores Ryzen de quarta geração, ela com certeza será compatível. Outros destaques dessa placa-mãe são o circuito de áudio topo de linha, o circuito regulador de tensão porrada, a interface de rede de 2,5 gigabits por segundo, embora ainda não se encontre switches compatíveis
com esse padrão no Brasil. Eu gostaria muito de agradecer a ASRock pelo envio da placa-mãe. Obrigado mesmo pelo suporte ao canal. Então é isso, obrigado por assistir até o final. Se gostou, clica aí no gostei, se não gostou, clica no não gostei. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E, por favor, se inscreva no canal que ajuda muito para a gente conseguir trazer novos testes. Valeu!